O relato assustador de um viciado em bebidas no umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Eu nunca imaginei que a morte seria assim, um prolongamento infernal do vício que tanto me escravizou em vida. Quando despertei deste lado, o primeiro impacto foi o de um vazio gelado que tomava conta do meu ser. Como se todo o álcool que um dia me trouxe prazer, agora se transformasse numa sede insuportável, corroendo cada pensamento. O lugar onde fui parar é difícil de descrever com palavras humanas, mas posso dizer que é uma espécie de lamaçal espiritual, um espaço onde o cheiro azedo de bebida azedada e suor velho parece estar impregnado no ar. Logo entendi que não era o único por ali. Havia outros como eu, perdidos, afogados no mesmo desejo de sentir, mesmo que por um segundo, o torpor etílico que tanto nos seduziu enquanto estávamos vivos. Pareciam figuras desgastadas, deformadas, alguns ainda tentando se equilibrar como bêbados, mesmo sem mais possuírem um corpo físico para carregar. E em meio a esse inferno íntimo, uma verdade se revelou. Se eu quisesse continuar alimentando o vício, teria que voltar ao mundo dos vivos, mas de uma maneira perversa, quase nojenta. Eu teria que sugar a energia daqueles que ainda bebem. No início, essa possibilidade me causou um arrepio. Não que eu tivesse muitos escrúpulos, é claro. Se os tivesse, talvez não estivesse aqui agora. Mas a ideia de me tornar um parasita de bêbados em vida me revoltou de um jeito que é difícil explicar. Talvez fosse o último resquício de dignidade que ainda me restava. Só que, como qualquer outro vício, a abstinência logo falou mais alto. Com o tempo, aprendi a atravessar o véu que separa os dois mundos e encontrar as pessoas certas para drenar suas energias. Elas, é claro, não me viam, mas eu podia sentir a euforia etílica escorrendo para dentro de mim, mesmo que por breves instantes. Foi em uma dessas incursões que descobri algo que me tirou o resto de sanidade que eu acreditava ter. Minha mulher, Maria Clara, estava se envolvendo com Luiz, um velho conhecido das minhas noites de farra. A notícia foi como uma bofetada. Ver os dois juntos, ela rindo de um jeito que há muito não sorria comigo, ele tentando se passar por um bom homem, quando eu sabia bem que tipo de caráter ele tinha, foi o suficiente para despertar em mim um ódio profundo. A dor da traição queimava mais do que qualquer sede de álcool. Não demorou para que minha raiva se tornasse uma obsessão. Nos bares de almas errantes do umbral, encontrei espíritos dispostos a me ajudar, 5 ao todo. Eram almas tão depravadas quanto eu, cada um com seu próprio objetivo sujo, mas todos dispostos a atormentar Luiz até que ele perdesse o controle. Era uma troca conveniente. Eu tinha motivação, e eles a experiência em manipular os vivos. Luiz, como todo bom bebedor, se mostrou uma presa fácil. No início, tudo parecia correr como eu queria. Luiz começou a ter crises de ciúmes e ataques de fúria, afastando Maria Clara aos poucos. Eu sentia uma espécie de satisfação mórbida ao vê-lo se desintegrar emocionalmente. Mas, como qualquer coisa que envolve o ódio, a situação logo saiu do controle. Luiz se tornou imprevisível e violento de uma maneira que nem eu esperava. Não era mais apenas o amante desprezível que eu queria afastar da minha família. Ele se transformou numa ameaça real para Maria Clara e Alana, minha filha. Foi numa noite escura, quando estávamos todos reunidos para mais uma investida obsessiva, que tudo deu errado. Luiz, tomado por um surto psicótico como nunca antes, decidiu confrontar Maria Clara de maneira insana. Ele acelerou o carro em direção à casa dela, descontrolado. Do outro lado do portão estava Alana. Lembro-me de tudo com uma clareza que me dói. Luiz acelerou como um animal acuado, e o barulho do motor estridente era quase um grito de desespero.
um reflexo da loucura que havia tomado conta dele. Uma loucura que, reconheço agora, foi alimentada por mim. Eu estava ali, observando de perto, na companhia dos outros espíritos, todos ansiosos para ver mais um ato de destruição. A tensão no ar era quase palpável, como um fio prestes a se romper. Luiz avançou com o carro em direção ao portão, e foi nesse exato momento que percebi Alana se aproximando, do lado de dentro, provavelmente atraída pelo tumulto que ele causava. O tempo pareceu desacelerar. Vi o rosto dela iluminado por um dos faróis, seus olhos arregalados de susto e o corpo congelado pelo choque. Tentei gritar, tentei parar Luiz de alguma forma, mas era inútil. Já não tinha mais poder para controlar a besta que eu havia ajudado a criar. O carro atingiu o portão com uma força brutal, derrubando-o para dentro. Alana foi lançada para trás, o som do impacto ressoando em minha mente como uma condenação. Naquele instante um silêncio profundo me envolveu, como se tudo ao meu redor tivesse sido sugado para um vácuo de desespero. Quando a poeira começou a baixar, vi Luiz sair do carro, cambaleando e ensanguentado, os olhos vazios, perdidos em sua própria loucura. Meus comparsas espirituais ainda estavam ali, rindo e aplaudindo o caos, satisfeitos com o resultado. Mas, para mim, aquilo não era uma vitória. Era o fundo do poço, mais sombrio e profundo do que qualquer abismo que eu já conhecera no umbral. Alana estava caída no chão, imóvel. Não sabia se estava viva ou morta, e essa dúvida me atravessou como uma lâmina. Ela foi socorrida rapidamente por vizinhos e pela própria Maria Clara, que chegou em seguida aos prantos, tentando reanimá-la. Luiz, por outro lado, foi arrastado por seus familiares, que o encontraram num estado de delírio absoluto, murmurando palavras sem sentido. Alana foi levada às pressas para o hospital, e eu a segui, desorientado e tomado por uma culpa que só crescia. Já não me importava mais com Luiz, com Maria Clara ou com minha sede etílica. Só conseguia pensar em minha filha, tão frágil naquele leito de hospital. Os médicos diagnosticaram um traumatismo craniano grave. As chances de sobrevivência eram incertas, e a recuperação, se viesse, seria lenta e cheia de desafios. Ver Alana ali, entre a vida e a morte, foi como encarar o reflexo de todos os erros que cometi, todas as vezes que escolhi o vício ao invés do amor, toda a amargura que me acompanhou, além túmulo. No hospital, espíritos mais elevados começaram a se aproximar de mim. Eram figuras serenas, de presença leve, irradiando uma compaixão que eu já não acreditava merecer. Eles não tentaram me condenar. Ao contrário, me ofereceram um consolo silencioso e a promessa de que eu ainda poderia fazer algo por Alana, não diretamente, mas deixando de alimentar o ciclo de obsessão que eu havia iniciado. A abstinência foi cruel. Sentia o corpo espiritual tremer, como se cada fibra da minha alma estivesse se desmanchando de dentro para fora. Mas havia algo mais forte que me prendia ao hospital. O desejo desesperado de ver Alana viver, de que ela pudesse ter a chance de uma vida que eu mesmo desperdicei. Durante os meses em que ela esteve em coma, vi de perto o sofrimento de Maria Clara, sua fé inabalável e suas preces incessantes. Senti uma dor imensa ao perceber o quanto eu havia ferido não apenas minha filha, mas também a mulher que, em algum momento, amei mais do que a mim mesmo. Foi durante uma dessas noites longas e solitárias, ao lado do leito de Alana, que um dos mentores espirituais se aproximou de mim de maneira mais clara. Ele tinha olhos compassivos, mas firmes, e me disse algo que jamais esquecerei. Você ainda tem escolha. Germano. O arrependimento é o primeiro passo, mas é preciso seguir adiante e libertar a si mesmo. Essas palavras não apagaram minha culpa, mas me deram um fio de esperança. Decidi, então, que quando Alana saísse daquele hospital, eu voltaria ao umbral, não mais ao núcleo dos alcoólatras, mas a uma região mais branda, onde eu pudesse finalmente tentar alguma forma de regeneração. E assim aconteceu. Alana finalmente acordou,
fraca e confusa, mas viva. Quando recebeu alta, vi a alegria tímida em seu rosto e senti uma paz que eu nem sabia que ainda era capaz de sentir. Foi então que soube que era hora de partir. Deixei o hospital, sabendo que não merecia o perdão dela, mas determinado a continuar lutando contra minhas próprias sombras. Ao voltar para o umbral, percebi que estava num lugar menos sombrio, menos carregado de desespero. Ainda estava longe de ser um paraíso, mas era um início. Um início que, eu sabia, só foi possível graças ao amor por minha filha e ao desejo genuíno de mudar. Agora, do outro lado, espero que essas palavras possam servir como um alerta para aqueles que ainda estão do lado de lá. O vício é uma prisão que atravessa os mundos, e a obsessão é um veneno que envenena a alma e a vida de quem mais amamos. Que minha história possa servir como lição. E que Alana, onde quer que esteja agora, possa encontrar em sua própria vida uma redenção que eu ainda busco. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.